governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aliás é cotado para disputar a presidência em 2026, se pronunciou sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Tarcísio comentou sobre a tornozeleira e o surto que Bolsonaro teve. Ele afirma que não tinha necessidade alguma de Bolsonaro estar usando aquela tornozeleira porque ele já estava com escolta policial. O governador também fez duras críticas a Moraes e afirmou que Bolsonaro precisa ir para a prisão domiciliar, porque ele corre risco de morte. Acompanhe as palavras de Tarcísio de Freitas. Parar para pensar, ele estava já preso em casa, ele estava na prisão domiciliar. Qual a necessidade de ter uma tornozeleira? Se eu tenho uma escolta, uma vigilância 24 horas por dia lá. Outra coisa, uma pessoa que vem convivendo com soluços intermináveis, aí perde a qualidade de sono, toma remédios e aí você tem interação medicamentosa, né? Uma pessoa que acaba tendo essas oscilações de consciência, foi um momento de oscilação, um momento de uma pessoa que está fora de si, que está passando por um momento de extremo estresse, de extrema provação e acabou mexendo na tornozeleira, que não tinha necessidade nenhuma. Como é que ele vai fugir de casa? Não vai fugir. Ele tem 70 anos, ele está doente, ele está fragilizado, tem vigilância na porta da casa dele, é lógico que não tem nada de fuga, ele não precisava estar com a tornozeleira, vamos lá. Ele já está em cárcere. Ele está preso. Ele não tem que se afastar de determinados perímetros. Ele está preso dentro de casa, ele não sai de casa. Então, para que a tornozeleira? Para que aquele sensor? Mas isso justifica, por exemplo, a tentativa dele de rompê-la, na sua opinião? Eu acho que, assim, era desnecessário ele estar com ela. Então, de repente, se criou uma maneira de levar o Bolsonaro para... ou de se antecipar a algum movimento que, para mim, é totalmente desnecessário. A questão do Bolsonaro em casa hoje é uma questão humanitária. É uma questão de respeito a uma pessoa que tem 70 anos, que está muito doente. Eu acho que se toma um risco quando se coloca o Bolsonaro numa prisão, porque, de repente, você não vai ter a medicação como deveria ter, você não vai ter alimentação como deveria ter. Poxa, a gente não pode tomar esse risco. Eu acho que a gente tem que ter respeito aos ex-presidentes. Eu acho que ele já está pagando uma pena que a gente pode questionar e vai questionar em outras esferas, Tem a questão do Congresso, tem a questão da anistia, essa é outra história. Mas a pena que ele está pagando, por que não pagar em casa? Por que não pagar na prisão domiciliar? Por que não adotar outros precedentes semelhantes para pessoas que tinham problemas de saúde e que tiveram esse benefício de poder cumprir a pena em casa? Sim. E o filho número 1 de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, também voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes por determinar o trânsito em julgado no momento ainda que caberia recurso. Flávio também falou da intensificação da corrida pela anistia, tanto no Senado como na Câmara. Veja aí o desabafo de Flávio. Uma decisão inédita, com base na lei da cabeça dele, que transita em julgado uma sentença ainda com prazo aberto ao recurso, que são os embargos infringentes, coisa que não tinha acontecido ainda ao longo de toda a história do Supremo Tribunal Federal, mas é assim que as coisas estão funcionando no Brasil hoje. Você não acha que vai ter que fazer agora anistia e insistir? Já estamos tratando disso há muito tempo, e no nosso entendimento não dá mais para esperar o plenário da Câmara e depois o plenário do Senado encararem de frente e como funciona a democracia, a maioria vence. Eu não consigo entender por que fica interditado esse debate por causa de forças ocultas, alheias, externas ao Congresso Nacional. Eu não estou vendo a grande parte da imprensa criticar essa interferência, essa sim uma interferência que jamais poderia acontecer se tivesse numa democracia saudável. O que a gente está pedindo há muito tempo, que estamos pedindo de novo, pedimos ao presidente Hugo Mota, pedimos ao presidente Davi Alcolumbre. Carlos Bolsonaro também deu uma outra entrevista, onde ele critica totalmente o processo desde o início e também fala dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes. Veja então o que diz aí Carlos Bolsonaro. Se isso acontecer, é mais uma prova de que é perseguição política, que é tortura. Então, a gente tem um receio disso, lógico, porque todo o processo que ele passou é extremamente viciado, você sabe. Então a gente fica ansioso e eu acredito que isso seja parte do jogo deles, dessa criação de uma ansiedade, criação de inquietação psicológica das pessoas, para que algo aconteça. Eu acredito na justiça, eu acredito que muita coisa pode acontecer. Como eu falei para você, um dia de cada vez. Desculpa não dar mais informações
eleições. Você acha que ele pode reverter essa situação na justiça ainda aqui no Brasil? Ou você existe? Você tem tribunais lá fora, você tem mais de um ano para as eleições, você tem aí diversos fatores mundiais que corroboram que o presidente Bolsonaro está sofrendo uma perseguição política. Isso pode ser contornado como agora no Chile foi solto perseguido político lá, nas mesmas situações do presidente Bolsonaro. Na Bolívia agora também tivemos uma forte candidata lá solta agora também. Porque isso no Brasil não pode acontecer. É um emaranhado de informações, de coisas que podem muito bem levar à soltura do presidente Bolsonaro, visto que há diversos avanços acontecendo na América Latina pelos mesmos motivos que soltaram os outros, podem também soltar o presidente Bolsonaro. Eu acho que de um dia de cada vez a gente amadurece. Posso te fazer duas perguntas só rapidinho? Num primeiro momento, vereador, o presidente falou em curiosidade ali quando ele mexeu com a tornozeleira. Depois disse que foi por conta do efeito dos remédios. O que aconteceu nesse meio tempo? Vocês mesmo na imprensa... Não, uma pergunta sincera. Você mesmo da imprensa... Tudo bem. Vocês mesmo na imprensa falaram que visivelmente o presidente Bolsonaro estava sob efeito de algo que parecia não estar numa situação normal. E se ele quisesse realmente fugir, eu acho que ele iria na correia, não iria na caixa. Então isso prova mais uma vez de que houve uma tentativa de fuga, até porque na determinação da justiça, que inclusive citam o rompimento possível rompimento da caixa da tornozeleira e não da cinta da tornozeleira, já estava ali marcado dia 21, a Polícia Federal terminou sua prisão. 11 anos de idade, ele tinha que no mínimo estar em casa, porque aqui ele fica sozinho na sala. A Michelle falou isso ontem lá durante o nosso evento no PL, porque ela que de noite, quando ele começa a ter crise de soluço, ele teve outra crise de soluço de ontem para hoje. Ele começa a ter crise de soluço, é ela que arruma ele na cama, é ela que acorda, vê se está tudo bem, tem que dormir na inclinação exata da cama dele. Ele está sozinho aqui, não tem ninguém para fazer isso por ele aqui. É óbvio que ele tinha que estar em casa. E repito aqui, se acontecer alguma coisa com ele, todo mundo sabe de quem é a responsabilidade. Mas ele estava em... Você não responde mais perguntas não, desculpa, querida. Você não é jornalista. Alguma outra pergunta, gente? Chorando a visita, ele considera uma injustiça gigantesca, como eu também considero. Você vê uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa de golpe. Tentativa, vereador? Posso falar? Posso falar? Uma tentativa de golpe que não existiu.